Olá pessoal, eu sou o André, sou aluno do 6º período do curso de Engenharia da Computação do IFSP Campus Piracicaba. E esse vídeo tem como objetivo trazer as definições em sistemas, então convido vocês a me acompanharem. Bom, primeiramente, como a gente pode definir os sistemas? Um sistema ele pode ser definido como um conjunto de elementos que interagem entre si, a fim de realizar alguma determinada tarefa. Nota-se nessa definição que eu trouxe para vocês agora que o sistema ele é composto por 3 partes, sendo a primeira delas os elementos, a segunda a interação e a terceira o objetivo. Inicialmente, a existência de um sistema ela está vinculada à pré-existência de uma função a ser realizada. Só que para que esse objetivo seja alcançado, não basta somente que se reúnam os elementos. É necessário também que esses elementos apresentem alguma forma de interação. Para que os elementos interajam entre si e com o exterior, alguma forma de conexão entre eles deve existir. Portanto, a interação ela carrega 3 significados: a existência de uma informação a ser trocada, a troca de informação em si e a presença de conexões que possibilitem esta troca. Então, como eu falei, um sistema ele pode ser caracterizado pelos seguintes itens. O primeiro deles é a função, que é a razão pela qual o sistema ele deve ser implementado. O segundo deles são as variáveis, que são responsáveis pelo armazenamento das informações manipuladas pelos elementos. Os elementos em si, que interagem trocando informação para cumprir o objetivo do sistema. E a conexão, que possibilita a comunicação entre os elementos. O sistema ele pode ser definido também por meio desse diagrama, como mostra ali na imagem, que é chamado diagrama de caixa preta, já que não apresenta nenhuma descrição interna, do sistema, como vocês podem ver ali pela imagem. Nesse caso, só são definidas as relações entre as variáveis externas dos sistemas, ou seja, suas entradas e saídas. Em resumo, o sistema ele pode ser também caracterizado como um sinal de entrada produzindo um sinal de saída. Bom, e quais são os exemplos que a gente pode trazer de sistemas? Trazendo um pouco mais para a nossa realidade, existem alguns exemplos que cotidianamente a gente consegue ver essa aplicação de sistemas. O primeiro deles seria o sistema jurídico, que nada mais é que um conjunto de regras, formando esse sistema jurídico. Então, nele existe uma legislação que possui um conjunto de leis que deve ser observado pela sociedade. E uma vez que esse conjunto de leis não for observado, irá ocorrer um processo de julgamento, gerando então um resultado final, se a pessoa é culpada ou inocente. Pensando também em um sistema religioso, por exemplo, existem nesse sistema um conjunto de crenças onde determinado grupo ele acredita que eles são válidos e verdadeiros e por isso esse conjunto de leis, de crenças devem ser seguidos para que eles recebam algo no final. Outro exemplo também é quando a gente pensa nos seres vivos. E os seres vivos são compostos por um conjunto de sistemas, basicamente, E quando a gente pensa nesses conjuntos, é muito comum a gente se lembrar, por exemplo, do sistema respiratório. Então, no sistema respiratório, o ar ele entra no pulmão, vai até o alvéolo, onde ocorre a troca gasosa, e por uma diferença de pressão, o dióxido de carbono sai da corrente sanguínea e o oxigênio entra, resultando dessa forma na oxigenação de todas as células do corpo. Outro conceito muito importante é quando a gente fala de um modelo de um sistema. E o que seria isso, Um modelo pode ser definido como a representação matemática de um sistema. E para que esse modelo seja construído, devem ser estudadas as relações entre as diferentes variáveis presentes em um sistema. Bom, e a partir de todas essas equações analisadas, são eliminadas as variáveis indesejadas justamente para obter as equações relacionando as variáveis de saída com as variáveis também de entrada. Esse exemplo, como mostra ali na imagem, é de um circuito RL de primeira ordem. A gente pode definir ele com a equação que se mostra ao lado. Então, para chegar nessa equação que descreve esse circuito, foi feita uma análise considerando a conexão em série de um resistor e um indutor, conforme ali mostrado na figura, e para determinar a resposta do circuito, foi suposto uma corrente IT por meio do indutor, adotando uma corrente inicial I0 igual a T igual a zero, e aplicando LKT no laço, chega-se então essa equação mostrada. Bom, a gente pode classificar também os sistemas de acordo com a sua representação no tempo, entre sistemas de tempo contínuo e sistemas de tempo discreto. E quando falamos de sistemas de tempo contínuo, são sistemas em que os sinais de entrada de tempo contínuo são aplicados e eles resultam justamente em sinais de saída de tempo contínuo. Então, como a gente pode ver ali nessa equação mostrada,
entra x de t, uma variável contínua no tempo, e sai y de t, uma variável ou conjunto de variáveis contínuas no tempo. Um exemplo disso seria nada mais que um voltímetro analógico. O voltímetro é um instrumento, né, utilizado para medir a tensão elétrica e é uma variável analógica, ou seja, no domínio do tempo. E o voltímetro irá aferir o valor instantâneo daquela tensão naquele instante de tempo, portanto, gerará uma saída analógica ou de tempo contínuo. Bom, e os sistemas de tempo discreto são sistemas onde os sinais de entrada de tempo discreto são aplicados e eles resultam em sinais de saída de tempo discreto. Então, também, como podemos ver ali na equação abaixo, x de n, representado ali entre colchetes, sendo n a amostra, é igual a uma saída y de n. Pensando mais na parte de exemplos, os sinais discretos no tempo eles aparecem, por exemplo, em estudos populacionais, problemas de armatização, modelos de balança comercial e também rastreamento por radar. Graficamente, esses sistemas eles podem ser ilustrados como mostra na figura central. O sistema ele é representado por uma caixa, T representa a transformação, x de t e x de n são os sinais de entrada, e y de t e y de n são os respectivos sinais de saída. Essa definição ela é ampla o suficiente para representar qualquer fenômeno da natureza, seja ele natural ou não, que produza alterações em sinais. A transformação T caracteriza o sistema, fornecendo a relação de sinal de entrada e sinal de saída. Um outro ponto muito importante quando falamos de sistemas são as interconexões. Muitos sistemas reais eles são construídos como interconexões de diversos subsistemas. A gente pode citar, por exemplo, aqui o sistema de áudio, que envolve uma intercomunicação de um receptor de áudio, um CD e um toca-fitas com um amplificador e uma ou mais caixas de som acústicas. Interpretando um sistema desse tipo, com uma interconexão de seus componentes, podemos usar o entendimento dos componentes e de como eles estão interconectados para analisar a operação e o comportamento de um sistema como um todo. Ao descrever o sistema em termos de interconexão dos subsistemas mais simples, podemos, na verdade, definir formas úteis para construir sistemas complexos e a partir de elementos fundamentais, básicos e mais simples. Apesar de ser possível construir uma variedade de interconexões de sistemas, alguns tipos básicos são frequentemente encontrados. Eles são série ou cascata, série paralela ou também com realimentação. E é sobre eles que iremos falar agora. Bom, o primeiro deles seria a interconexão em série ou também chamado de cascata. Essa figura ela mostra uma interconexão em série ou também chamada de cascata. Esses diagramas ali presentes na figura são chamados de diagramas de blocos. A saída do sistema 1 é a entrada para o sistema 2, e o sistema como um todo transforma a entrada processando primeiro pelo sistema 1 e depois pelo sistema 2. Pensando nessa definição, um exemplo de interconexão em série seria também um receptor de rádio seguido de um amplificador, como mostra ali na imagem. Então, a gente pode assemelhar essas conexões. Então, um receptor de áudio ele recebe o som e esse som ele é repassado para a caixa acústica, onde esse som ele é emitido e propagado. Uma outra variedade da interconexão é a chamada interconexão paralela, como mostra essa figura. O mesmo sinal de entrada está sendo aplicado nos sistemas 1 e nos sistemas 2. Esse símbolo ali, que se assemelha ao mais, significa a adição, ou seja, a saída resultante da interconexão paralela é a soma das saídas do sistema 1 e 2. Um exemplo da interconexão paralela seria um sistema com vários microfones ligados, um sistema de áudio com vários microfones ligados a um amplificador, e um sistema de caixas acústicos únicos. Então, como mostra ali, um som está sendo emitido e dois microfones estão captando esse som de forma paralela e esses dois microfones estão ligados em uma caixa de som, onde esse som é emitido. As interconexões série paralela são interconexões que unem os conceitos abordados de interconexão série e interconexão paralela. Então, um sistema possui, na linha ali superior, como a gente pode ver na imagem, uma interconexão em série e, na parte de baixo, uma interconexão paralela, gerando um resultado final, onde está indo em série para o sistema 4, gerando no final uma saída. Outro tipo muito importante de interconexão é a interconexão com realimentação. Como podemos ver na imagem,
a saída do sistema 1 é a entrada para o sistema 2, e a saída do sistema 2 é realimentada e adicionada à entrada externa para produzir, então, a entrada total do sistema 1. Esses dispositivos com realimentação eles podem ser encontrados, por exemplo, em um sistema de piloto automático em um automóvel que mede a velocidade do veículo e ajusta o fluxo de combustível para manter a velocidade no nível desejado. E da mesma forma, uma aeronave, por exemplo, controlada digitalmente, ela é projetada, na maioria das vezes, como um sistema de realimentação, onde as diferenças entre a velocidade real e a velocidade desejada, o rumo ou a altitude, são realimentados por meio do piloto automático para corrigir justamente essas discrepâncias. Bom, essas são as referências utilizadas na construção dos slides e do material aqui apresentado. Obrigado por ter acompanhado até o final.